Reunião com os primeiros anos sobre uma recuperação paralela das notas do mês de agosto. Faltando 5 minutos para começar a reunião, o professor vai disponibilizar o link. E você que está assistindo pode ir passando aí para frente os 5 primeiros minutos para o início da reunião.
Bem, pessoal, bom dia. Estou muito contente de ver vocês aqui na reunião de hoje. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa situação da disciplina de biologia nesse terceiro bimestre, tá? Nós estamos estudando um conteúdo que é bastante importante, que é sobre o DNA. Começamos já desde a primeira semana de agosto. E nós vamos ver bastante coisa ainda em cima desse conteúdo do DNA. Além disso, essa matéria que vocês estão tendo agora, ela vai ser um pré-requisito para quando vocês chegarem no terceiro ano. O que significa isso? Lá no terceiro ano, vocês vão estudar genética. E esse conteúdo de genética tem como base esse conhecimento sobre o DNA de agora, que vocês estão vendo no primeiro ano. E eu convoquei vocês aqui, né, esses meus primeiros anos, porque nós estamos tendo um problema. Eu digo nós, eu, professor, vocês, alunos. Muita gente está tirando muita nota baixa. É uma quantidade muito grande de nota baixa em biologia. O que eu, professor, observei? Lá na primeira semana de agosto, o professor solicitou que fizesse, né, que o professor explicou como é o DNA, e aí na segunda semana o professor solicitou uma maquete sobre o DNA. É porque é necessário o aluno primeiro conhecer como o DNA é, e depois conhecer como o DNA funciona. Tá bom? Pessoal, se o aluno não entende, se o aluno não compreendeu como é o formato do DNA, como é composto o DNA, o aluno não vai conseguir entender como o DNA funciona. Simples assim. E o que o professor tem observado? Quando o professor solicitou a maquete, né, alguns alunos ficaram muito preocupados em comprar jujuba, enfim, né? O professor até tentou explicar que não é o material, não é a jujuba que vai ser levado em consideração, e sim o jeito como vai montar. Eu tive aí trabalhos bem legais, alguns fizeram com bolinhas de isopor, outros utilizaram pipoca estourada, né, e aí pintaram, outros utilizaram milho, enfim, pecinhas de jogos. Eu vi aí que teve bastante criatividade, foi muito legal. Mas eu, enquanto professor, eu vou atribuir a nota, eu tenho que atribuir a nota, não pela criatividade de vocês, mas pelas peças montadas corretamente. Infelizmente, eu tive trabalhos bonitos que eu tive que dar 0. E foi uma quantidade muito grande de 0 primeiro ano. Foi uma quantidade muito grande mesmo. Eu até fiquei assustado, porque eu não sei se de repente viram a aula que o professor, né, solicitou, mas não seguiu as recomendações, não fez um DNA correto. Embora o DNA estava muito bonito, não fez um DNA correto. Como consequência disso, veio a aula seguinte sobre como o DNA trabalha, que é o RNA, transcrição, e a proteína, tá? É assim que o DNA vai trabalhar. E, como consequência, se não entendeu como era aquela primeira parte, os alunos ficaram totalmente perdidos na parte de transcrição e tradução. Tanto que eu proporcionei a prova, o formulário, a maior parte das respostas. Não entendi, não sei como faz, não entendi o conteúdo, não faço ideia, porque realmente não sabia nem o que pesquisar. Né? Eu percebi assim que estavam literalmente perdidos mesmo. Então, essa dinâmica, pessoal, que nós estamos trabalhando, eu quero que vocês entendam, por exemplo, né, lá na genética, quando tiver a discussão do terceiro ano. Por exemplo, olha o professor. O professor tem a pele branquela, tá?
Isso é porque nas minhas células, o meu DNA tem a informação ali dentro, como ele é muito comprido, né? Tem um trechinho desse DNA que caracteriza a cor da minha pele, a cor do meu cabelo, do meu olho, as proteínas e os hormônios que produzem no meu corpo, inclusive até mesmo hormônios da felicidade, por exemplo. Tá? A gente já tem indícios de que até a depressão, a ansiedade, ela pode estar ligada à parte da genética. E qual que é a dinâmica que eu quero que vocês entendam aí nessa nossa discussão de modo geral, né? Lá no DNA tem o trechinho para condicionar uma determinada característica. Para produzir o colágeno, para produzir a insulina, para produzir a cor da pele. E como que a célula trabalha? Tem o DNA, ele vai pegar um trecho, uma cópia desse DNA, vai fazer uma cópia. Quem é essa cópia? O RNA. O DNA é definitivo. O DNA não pode estragar, o DNA não pode danificar, porque isso vai já gerar um dano muito sério para o corpo, um câncer, por exemplo. O RNA, ele é provisório. Ele só é montado para copiar aquele trechinho, por exemplo, a cor da pele, né? Copia ali um trechinho, faz o RNA. O RNA sai do núcleo, vai lá para o citoplasma da célula. Lá ele vai fazer a proteína da cor da pele, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, por mais sol que o professor tome, né? Vocês estão vendo aqui, né? Eu nunca vou virar um negão, infelizmente. Eu gostaria de ter mais pigmentação na minha pele, tá? Mas a minha genética não permite isso. O meu DNA não tem a informação para eu ter uma pele negra. O máximo que eu vou conseguir é tomando muito sol, é um envelhecimento precoce, um câncer, alguma coisa, né? Vocês estão entendendo essa dinâmica? Essa dinâmica que a gente está estudando, o primeiro ano, ela é válida para tudo. A proteína como a insulina, o colágeno na pele, tá? Só que olha só, lá no estômago, vamos imaginar lá no estômago não vai nascer cabelo lá dentro, igual aqui na cabeça. Por que não nasce o cabelo lá dentro, sendo que tem a informação no DNA? Porque cada parte do nosso corpo, cada órgão, lê trechinhos do DNA diferente. Como que é feito isso? Sempre da mesma maneira. Tem o DNA, tem um trecho, ele é muito comprido, então tem um trechinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, esse trechinho, a célula que produz o cabelo vai ler esse trechinho. Como que faz essa leitura? Faz um RNA mensageiro, que é uma cópia. O RNA vai para o citoplasma, faz a proteína, terminou a proteína, o RNA ele é fragmentado. Ele é fragmentado. E isso é para tudo. Agora vamos lá. O professor vai propor para vocês o seguinte, tá? Nós temos muitas notas baixas, eu estou preocupado com vocês, e eu quero propor nesse momento uma recuperação para aqueles que querem fazer, aqueles que querem recuperar uma nota. Quem não quiser, não é obrigado, tudo bem? Quem já tem a nota, porque alguns adquiriram a nota 10, continua aqui na nossa reunião, que eu quero que vocês observem algumas coisas, tá bom? Ainda no final eu vou falar mais sobre coisas do futuro aí, que ainda nós não terminamos o assunto, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu tinha passado para vocês esse modelinho aqui, tá bom? Então, primeiramente, o primeiro ano, nós temos que saber como o DNA é. Primeira coisa, se você não entende como o DNA é, você não entende nada daqui para frente, tá? E eu passei um modelinho para vocês, né? E a gente tem que representar o DNA. Fita dupla, fitas antiparalelas e complementares. Eu fiquei uma aula, uma gravação inteira explicando essas três coisas. Uma fita dupla, antiparalela e complementares, tá? Então, vamos lá. Vocês têm aqui uma fita dupla. Espero que vocês estejam vendo aí a minha tela, né? Aqui onde eu estou passando o mouse é uma fita.
Aqui é uma fita. E aqui, desse outro lado, agora, onde eu estou passando o mouse, é outra fita. Então, fita dupla. Ponto. São duas fitas. RNA é só fita simples, DNA é fita dupla. Tá? Segunda parte. Antiparalela. O que significa antiparalela? O DNA ele é sempre montado por peças que se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. Como que é essa peça? Radical fosfato, açúcar e uma base nitrogenada. Sempre nessa ordem. Se eu coloco a base nitrogenada, ó, a base nitrogenada ela é ligada no açúcar. Se eu pego ali minha base nitrogenada e enfio o palitinho lá no radical fosfato, tá errado. Já errou o DNA. Por quê? Você tem que montar o DNA corretamente. Tá? Deixa eu ver se estão entendendo aí. Qualquer coisa, é só colocar aí no chat que o professor verifica, tá bom? Continuando. Então, sempre, olha só, radical fosfato, nessa ponta, açúcar, base. Radical fosfato nessa ponta, açúcar, base. Essa peça, essas três pecinhas, elas se repetem uma embaixo da outra. Então, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, não vai ter radical fosfato. Por quê? O radical fosfato vai estar aqui. Ó, ele tem radical fosfato, açúcar, base. São 12 radical fosfato, 12 açúcar e 12 base desse lado aqui. Então, ela sempre é montado dessa forma. Radical fosfato, açúcar, base. O radical fosfato vai ficar nessa extremidade. Na outra extremidade não vai ter radical fosfato. Se você coloca o radical fosfato aqui, já vai estar errado também. É outro detalhe que você tem que cuidar. Primeiro ano. É por isso que chamo de extremidade 5' por causa da posição do açúcar. Numa vai estar o radical fosfato ligado, e na 3' não tem o radical fosfato. Radical fosfato, esse açúcar, vai estar, o radical fosfato, esse radical fosfato aqui, é desse açúcar aqui embaixo. Antiparalela é porque a outra fita fica de ponta cabeça. Aí, olha só, agora, nessa extremidade aqui, não tem o radical fosfato. Onde está o radical fosfato? Lá na outra ponta. Então, nessa ponta, você tem que ter o radical fosfato, 5', e aqui 3'. A outra fita antiparalela vai ser invertida. Aqui vai ser o 3', vai começar com 3', e aqui vai ser o 5. E aí o professor ainda colocou, né, aqui uma receitinha. No total vai ter ali 24 radicais fosfato. O que o aluno tinha que fazer aqui? O aluno, ele tinha que pegar uma estruturazinha ali, no caso eu citei a jujuba, né, mas você pode pegar o que você quiser, e separar por cor. Você tem que ter uma cor para o radical fosfato, outra cor para o açúcar, e outra 4 cores para as 4 bases nitrogenadas. Uma cor para o radical fosfato, uma cor para o açúcar, outra 4 cores para as bases nitrogenadas, as 4 bases diferentes que nós temos. Tá? Então, eu não posso usar o amarelo para representar o açúcar e a base nitrogenada. Vai estar errado se fizer isso. É outro erro. Então, são detalhes, primeiro ano, que tem que se atentar. Ok? Continuando aqui. Complementares agora. O que significa isso? É porque as bases, elas sempre são ligadas, né? Elas são complementares nesse sentido aqui, ó. O C se liga com o G, o A se liga com o T. Sempre dessa forma. Tá? E se você também não representa isso, se você não entendeu que o T se liga com A, o C se liga com o G, você não vai conseguir entender depois o RNA. Tudo bem? Então, eu quero propor para vocês, aqueles alunos que não conseguiram adquirir nota, tá? Vão ter a oportunidade de recuperar aquela nota baixa, aquele 5, aquele 0, aquela nota ruim, e refazer o DNA dessa forma correta. De que modo? Fazendo fita dupla, antiparalela, do jeito como o professor acabou de explicar, e complementarem as bases, tá? Sempre ligando a base no açúcar. Vocês é que vão inventar uma sequência. Faz uma fita. Eu quero que uma fita sempre, obrigatoriamente, começa com a letra T, A, C, e aqui embaixo vocês é que vão colocar a letra que vocês querem. Terminou a letra,
Terminou uma fita, faz agora a outra, porque a outra é complementar, então a outra vai ter só um jeito de ser. Aí você acabou de fazer o seu DNA. Tem que ter uma cor para o T, outra cor para o A, outra cor para o C, e sempre ligar a base no açúcar. Se é muito duro para espetar, não fura, tenta colar, usa uma cola, cola quente, sei lá, alguma coisa, tá? Mas precisa colocar ela ligada no açúcar. Tudo bem? Feito o DNA, qual que seria o próximo passo? O próximo passo seria fazer o RNA. Então, vocês vão pegar aqui, eu fiz um exemplo, né? Peguei uma fita, apenas uma fita do DNA, e vou usar ela como base, como molde, para fazer um RNA. O RNA, lembre-se, o RNA, ele ai, meu Deus do céu, me ajuda. Ele é só uma mensagem, ele é provisório. Provisório, tudo bem? Ele vai ser feito ali ele vai ser feito no núcleo, vai lá para o citoplasma para poder fazer a proteína e depois ele é desmontado. Simplesmente assim. E aí tem sempre essas pecinhas, né? Então, onde for o C no DNA, agora eu vou fazer um RNA, tá vendo? Onde for um C no RN do DNA, no RNA vai virar um G, porque o RNA também é complementar a uma das fitas. Quando que eu sei quando é um RNA? Além de ser fita simples, no RNA vai ter a letra U. Então, veja, onde tem o A no DNA, no RNA seria, vamos dizer, no DNA seria a letra T, né? O A vai se ligar com o T. Só que no RNA vai virar U. O A vai virar U. O T vira A, o T vira A e assim por diante. Montei o RNA. O RNA está montado com essa fita. E aí eu pedi para que vocês fizessem o RNA dessa fita aqui, que começa com TAC. Né? E aí vocês vão dar continuidade, porque cada aluno vai dar continuidade a essa sequência aqui. Tá bom? Fiz o RNA, pronto, o RNA está aqui, ó, recém-formado, onde eu estou passando o mouse. Agora nós temos que fazer o quê? A proteína. Como que eu faço a proteína? A cada 3 letras do RNA vai condicionar um aminoácido. E aí o professor passou uma tabelinha para vocês aqui, né? Tá vendo? Vocês têm que procurar ali, sempre trincas. De 3 em 3 corresponde a um aminoácido. E lá na célula, a célula vai fazer isso com 400 aminoácidos, com 1.000 aminoácidos, com 5.000 aminoácidos. Só que, lógico, que para a gente fazer a dinâmica aqui na nossa sala, né, na nossa aula online, o professor só usou 4, vai ser 4 aqui, né? 4 aminoácidos. Que no total tem 12, são em trincas, dá 4 aminoácidos. Então, esse seria o segredo. O professor contou para vocês o segredo do DNA, uma das maiores descobertas científicas. Com base nisso, é que é todo pensado a questão da medicina, só que a gente está trabalhando de uma forma mais simplória, entende? Mas isso se aplica a tudo. É isso que eu quero que vocês entendam. E depois, primeiro ano, a gente vai estudar a parte de genética lá no terceiro ano. E aí, como que vocês vão entender a genética se vocês não conseguem entender como o DNA é formado? As bases complementares. Precisa saber disso, tá? Então, o professor, novamente, quer propor para vocês que refaçam aquela atividade do DNA, porque, embora alguns trabalhos ficaram bonitos, não estavam corretos. E o professor teve que dar 0, porque eu pedi uma coisa e me entregaram outra que não tinha nada a ver. Não é pegar ali na internet qualquer modelinho, não, pessoal. É fazer do jeito como o professor está explicando. Isso é muito importante. Combinado, turma? Espero que sim. Bem, agora no mês de
setembro, nós vamos começar um conteúdo sobre a divisão da célula, tá bom? Então, o professor já postou ali um videozinho, vocês não precisam entregar nada para o professor essa semana, somente assistir o vídeo, anota ali no caderno. A aula da semana que vem já vai ser mais importante do que a dessa semana. Mas não deixa de assistir o vídeo do professor, tá? Eu sei que, embora seja cansativo, seja difícil essa questão da pandemia, mas vamos tentar, tá, moçada? Vocês, poxa, o professor gosta muito de vocês, de verdade. Eu tenho, assim, alunos maravilhosos que eu não quero que se percam por conta da pandemia. Eu quero fazer de tudo para que estejam bem encaminhados, mesmo nessa situação, para a gente poder ir fazer a nossa adaptação, tá? Então, agora no conteúdo de divisão da célula, que nós vamos ver 2 tipos de divisão, né? Mitose e meiose, ela vai continuar o estudo com o DNA. A gente não parou ainda o DNA. É por isso que o professor quer fazer esse resgate daquele DNA lá do começo de agosto. Gostaria, assim, que refizesse, repensasse, né? A questão da prova, bem, a questão da prova também teve muita nota baixa. Mas, assim, lá na maquete do DNA, que era uma prova, muitos zeros. Muita nota 0. Infelizmente. Então, fica aqui, turma, o recado para vocês, a reunião. O professor tentou explicar brevemente as partes, os erros que muitos cometeram. Refaçam, vocês têm a oportunidade de refazer o DNA, com prazo aí de mais uma semana, tá bom? Até semana que vem, para refazer esse DNA, tirar a foto, colocar lá no Classroom. Já saiu a nota da prova, sim, eu mandei no e-mail. E tá no Classroom também, o professor colocou lá, tá? Como eu disse, é um conteúdo de pré-requisito muito importante. O professor ficou muito preocupado, conversou com a coordenação pedagógica das 2 escolas, São Gabriel e Bernardino. O Goerino até assistiu a minha aula também. O que tem que ser cobrado é essa parte mesmo. O professor ainda está cobrando bem o basicão de vocês, tá? O professor está fazendo de tudo para não sobrecarregar os alunos, porque eu também sei como é difícil essa situação, né? Cansado, o professor também está cansado. Vocês podem ter certeza que todos nós, professores, também estamos cansados. Mas não vamos desistir, pessoal. Não vamos desanimar por conta dessa situação. Então, o professor propõe aqui para vocês a nova oportunidade de recuperar aquela nota 0, para que vocês também possam entender o conteúdo que vai vir daqui para frente. Tanto da divisão da célula, quanto aquele conteúdo lá do 3º ano, quando chegar lá. Tá bom? É muito importante isso, tá bom, moçada? Entendido? Conseguiram entender essa dinâmica importante? Os mistérios da vida? Parece que não é nada, né? Mas acontece que isso foi descoberto há pouco tempo, tá? Isso foi descoberto há pouco tempo. Então, é uma descoberta magnífica, né, sobre essa dinâmica de DNA, RNA e proteína. E cai no Enem, tá bom? Fica a dica, tá? Bem, pessoal, se ninguém tem mais dúvida, o professor vai finalizar, então, a reunião e vai disponibilizar lá no Classroom a reunião. Pro dia, deixa eu ver aqui, Vitória, só um pouquinho. Na semana que vem, isso, no caso podemos colocar até o dia 16 para as 2 escolas, pode ser? Até o dia 16 para as 2 escolas, porque a minha postagem no São Gabriel é num dia, no Bernardino é outro, então vamos ser justo com todos, ó. Estamos aqui hoje, dia 9, quarta-feira, até quarta-feira da semana que vem, dia 16. Acho que tá bom, né? Então, tentem refazer, né? Aqui, novamente, o professor mostrou essa de jujuba, né? Mas vocês têm que ver aqui a questão como é certo, né? Sempre ligar a base nitrogenada no açúcar,
nunca no radical fosfato, né? E observem essa fita aqui, ó. Aqui tem o açúcar, né? Vamos seguir ela. Na outra extremidade tem que ter o radical fosfato, tá? O radical fosfato lá. Aqui tem o açúcar, então na outra extremidade tem que ter o radical fosfato, tá? Então vocês não precisam nem torcer, se for o caso, nem torçam, então, essa alfa-hélice, né? Vocês podem deixar assim, reto, como esse daqui, tá? Aqui ele colocou o radical fosfato numa ponta, o açúcar na outra, radical fosfato numa ponta, açúcar na outra, tá? Então seria mais ou menos nesse sentido, tá? Tem que fazer uma coisa correta, tá ok, pessoal? Terminando a nossa reunião, eu agradeço a presença de todos, coragem e não desanima não, pessoal. Espero que vocês aí aproveitem a oportunidade da recuperação da nota, tudo bem? Um grande abraço, estou com muita saudade de vocês. Tá? Tchau, tchau.